Ô pastor, o cara roubou aí tua igreja, roubou, tá aqui, tá amarrado. Vem aqui pegar aí, vem aqui pegar as coisas da igreja, que ele a gente resolve. Eu chegar lá e falar pro camarada, não, eu fica com o som, fica com tudo com vocês e me dá ele. Eu prefiro levar ele do que os instrumentos da igreja. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Edson Oliveira por aqui para mais um vídeo da nossa série Experiências. E hoje nós estamos recebendo um amigo muito especial. Ele é pastor há mais de 13 anos, pastoreia uma igreja lá no Guará. Ele é casado há bastante tempo também, é pai de 2 filhas e tem muito para nos ensinar. Eu creio que vai ser edificante para você. Hoje estou recebendo aqui nosso amigo Pastor Júnior. Pastor, obrigado por estar aqui conosco, viu? Também eu que agradeço. Quero saudar a todos essa tarde com a paz do Senhor. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Trocando experiências. Que Deus possa abençoar esse casal de jovem que nos convidou, o Alisson e a nossa irmã Lara, missionária Lara, e também, juntamente com o presbítero, o Wellington, que Deus possa abençoar os demais irmãos também aqui presentes. E vamos lá, né? Amém. Vamos trocar as nossas experiências. Amém. Creio que nós temos muito para aprender aqui nessa tarde hoje. Amém. Obrigado por estar aqui. Amém. Pastor, normalmente eu começo com essa pergunta para os nossos convidados. Como é que foi a sua conversão? O senhor já nasceu no lar cristão ou o senhor se converteu depois de algum tempo? Como é que foi a sua chegada a mais próximo de Jesus? Eu não nasci no lar cristão, né? E, na verdade, eu vivi uma etapa da minha vida com muitos conflitos, né? E um período de tempo, a idade de 25 a 26 anos, que eu fui ter um encontro com Cristo. E hoje eu entendo que já havia pessoas da minha família que já havia sofrido pela convenção e acredito que oravam já por mim para que isso acontecesse. Mas eu não nasci no lar cristão, não. Mas depois desses anos todos, eu tive um encontro verdadeiro com Cristo. Com 21 anos, mais ou menos? Você contou aí? Eu conheci a Cristo com uns 25 a 26 anos de idade. Com meus 25, 26 anos, tive a oportunidade, né? Depois de ter passado por muitas coisas, e comecei a frequentar uma igreja. Na realidade, a pastora Camila já havia se convertido alguns anos anteriores, mas nós morávamos juntos já, e ela começou a buscar até que ela fez um convite, eu aceitei, e estamos aí até hoje na presença do Senhor. Entendi. E o senhor então conheceu ela, era da igreja ou o senhor ainda não era? Não, na verdade, ela não era. Quando nós nos conhecemos, ela passou a frequentar a igreja. Depois de uns 2, 3 anos, aí eu me converti também. Veio para o reino também. Vim para o reino também. E essa chegada do senhor no evangelho, acredito que a gente até já entrevistou algumas pessoas aqui, e a gente chega no evangelho, a gente chega meio a gente não conhece Jesus logo de cara, a gente tem um processo para começar a fazer algo por Jesus, certo? Isso. E como é que foi a sua virada? O senhor já chegou e já conheceu Jesus, já começou a arder aquela chama por querer pregar ou querer ministrar, ou demorou um certo processo até o senhor realmente se aprofundar mais em Jesus e começar a queimar essa chama para pregar a palavra? Sim, isso aí é algo que é de suma importância para nós, né? Sim. Logo assim que eu tive o encontro com Cristo, eu sofri algumas experiências na minha vida. Na verdade, a gente não se descobre, né, no ato. Há um período que você começa a enfrentar coisas novas devido da onde nós saímos, né? E aí a gente se depara com muitas realidades, né? E eu fui me simpatizando, fui observando muitas coisas. E depois de um período de tempo bem grande que eu comecei a me identificar com algumas coisas e passei a acreditar naquilo que Deus tinha já para minha vida, né? Então o senhor aceitou Jesus primeiro, certo? Sim. Então é aquela chegada que a gente chega no evangelho e ainda não conhece Jesus por um todo, né? Sim, aí claro. Depois de um certo tempo que, tipo, você vira a chave,
O senhor lembra do dia? Foi uma pregação? Foi um culto que você falou, cara, depois desse dia minha vida realmente mudou, comecei a queimar cada vez mais por Jesus. Você lembra essa data especial? Eu me lembro, experiência, né? Eu me lembro, isso é algo de suma importância dentro do Evangelho. Eu me lembro que assim que eu me converti, nós congregávamos em uma igreja, né? Eu e a pastora Camila, e depois nós saímos e fomos para uma outra igreja congregar, que era dos nossos parentes. E chegando lá, eu conheci um rapaz, esse rapaz me adotou, né? E estava sempre comigo. Na época era aquelas fitazinhas de cassete, aquelas pequenininhas, né? E todo culto que eu ia, ele... Mas eu não sabia que já era um investimento, né? Era uma pregação, era um testemunho, e aquilo ali me edificava muito. Foi quando eu acredito que o próprio Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida em prol desses investimentos, em prol desse trabalho. Isso aqui é muito importante, porque hoje tem muitos valores que têm sido mudados no nosso meio. Sim. A forma das pessoas chegarem até Jesus. E eu glorifico a Deus pela vida do irmão Edmilson. Eu entrava na igreja, ele me esperava, acabava o culto, falava, não, tem outra fita aqui. Escuta, ouve, analisa lá. E eu ia para casa, e eu me lembro que eu dormia tarde da noite, ouvindo testemunhos, pregações, e foi quando eu comecei a acreditar que Deus teria algo diferente na minha vida, não só ser apenas um participante, né? Mas também agora poder anunciar o Jesus que eu conheci, né? Caramba, bacana. Então foi de ouvir as mensagens ainda na fitazinha. Um dos tipos de trabalho, né? De investimento. E o senhor chegou a citar esse irmão aí que o acompanhou, não sei como é que o senhor vê essa questão, querendo ou não, foi um certo discipulado, hoje em dia usa muito mentoria, né? Isso. Antigamente era muito discipulado. Como é que o senhor vê a importância disso no seu ministério hoje, de ter sido discipulado por alguém, ter aprendido com alguém? Justo. Quais são as pessoas que marcaram sua vida nessa questão de ensino aí? O meu pastor na época, né? Algumas pessoas da minha família e esse irmão Edmilson, eu acho que isso aí é algo de suma importância para nós. Temos o acompanhamento, temos sermos administrados para poder entender qual é o plano de Deus verdadeiro. E hoje isso ficou um marco, porque são lembranças, e são lembranças que nos trazem princípio, para que nós não passamos avante, mas precisamos entender. Foi de tão suma importância para mim que a forma que nós trabalhamos no nosso ministério hoje é assim? essa. Levar as pessoas até Jesus de uma maneira que ela encontre ele e dê continuidade naquilo que ela aprendeu. E como é que vocês costumam fazer lá? Vocês têm acompanhamento durante a semana? Nessa questão de acompanhar, ou dá algo para ele ler também, ou ele passou a fitinha para ouvir depois do curso, ou orienta uma pregação? Não, a questão desse princípio que foi injetado em mim na época, a gente não deixa de trabalhar dessa forma. Mas assim, um acompanhamento, ajuda, aquele apoio espiritual, né? E um dos objetivos é fazer com que as pessoas cheguem a Deus, que nós possamos ser essa ponte, esse intercâmbio a Jesus. Eu acho interessante porque Jesus, ele já veio aqui na Terra, já morreu por nós, e ele agora usa pessoas para fazer isso que o senhor está falando, de fazer esse acesso, ajudar as pessoas a se aproximarem a ele. Sim. Porque eu acredito que se não for através de uma pregação ou de um louvor, que uma pessoa prega, uma pessoa cante, talvez as pessoas não se acheguem. Então eu vejo Deus usando pessoas para trazer pessoas. Eu acho isso muito interessante, né? Porque Deus usa seres humanos para poder trazer mais seres humanos. Verdade. Por isso é importante a gente valorizar pessoas. Eu costumo dizer que é muito importante você dar testemunho depois daquilo que você sentiu através de uma pregação, de um louvor. Porque aquilo edifica o pregador, ou até mesmo o pastor, até mesmo no louvor, né? Verdade. Porque às vezes a gente escuta uma palavra, Deus fala com a gente,
E a gente não valoriza que se Deus não tivesse dado aquela pessoa para falar conosco, nós não teríamos mudado de vida. Não é verdade? Verdade. Então é muito importante chegar, cara, pastor, muito obrigado, agradeço a Deus por Deus ter te usado. Não é colocar a pessoa em Deus uma pessoa, mas é ser grato, sabe? Porque Verdade. se Deus usou aquela pessoa para falar contigo, se Deus falou através daquela pessoa, então ela tem um certo valor. Então a gente tem que saber valorizar igual. Não deixa de ser um instrumento, né? Não deixa de ser um O instrumento. apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas aos Coríntios, né? Que se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar. Sim. Porque me posta esta obrigação e ai de mim se eu não pregar o evangelho. E um dos objetivos e aprendizado e princípios que foi injetado em mim foi esse. Uhum. Nós temos um objetivo, levar as pessoas, fazerem ela entender e as mesmas darem continuidade. Uhum. Esse é o reino de Deus, né? Sim. Esse é o propósito, né? Esse é o propósito. E pastor, eu sei que o senhor é pastor, o senhor trabalha, o senhor prega, o senhor é pai, o senhor é esposo. E como é que o senhor faz para conciliar esse tempo para fazer ainda o seu devocional, para ter sua busca com Deus ainda? Porque se muito o senhor prega fora também, tem várias agendas, então como é que o senhor faz para conciliar essa correria toda ainda, buscar a Deus e... É uma pergunta bem complexa, né? Mas eu aprendi isso. Na verdade, isso tudo surge de um princípio e de um cronograma, né? Uhum. Nós conseguimos, sim, porque nós nos programamos. Então, eu acredito que quando você tem uma meta em um projeto, independente dos seus afazeres, hoje eu trabalho por conta própria, mas eu já trabalhei para terceiros, mas isso também não mudou a minha disponibilidade para o reino. Sim. E assim, hoje, graças a Deus, nós vem de uns grandes trabalhos que nós sempre realizamos e nós sempre tivemos o tempo. A gente tem um tempo para nossa casa, para nossa família, para o nosso trabalho e exclusivamente para o reino também. Tem muitas pessoas que elas usam esse argumento para deixar de buscar a Deus, né? Tem muita coisa para fazer, tem isso, tem aquilo. E eu vejo que fica muitas vezes como desculpa, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Com certeza. Igual a gente aprendeu que tempo a gente não tem, tempo a gente cria. Então a gente pega e busca aquilo que a gente quer, aquilo que a gente prioriza. Então, independente daquilo que a gente faça, a gente pode correr atrás. A gente vê o exemplo do pastor aqui, que ele tem várias atividades, várias coisas para resolver. Mesmo assim, não deixa de buscar o Senhor, né? Não deixamos de ter o compromisso com Deus, porque a própria palavra diz que Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E foi algo que foi implantado na minha vida desde o princípio, porque, como já foi falado antes aqui, da forma que você aprende, da forma que você vai entrar nas regras e nos princípios de Deus, isso vai nos conduzir, isso vai nos dar direção. Isso vai fazer com que nós tenhamos responsabilidade com os nossos afazeres e tanto quanto com a obra do Senhor. E assim, tem pessoas que se aproximam de nós, né, que falam: pastor, mas como é que vocês conseguem? Pastora para um lado, senhor para o outro. As crianças, claro que dentro desse intermédio aí tem pessoas que Deus também levanta para nos ajudar. Pessoas, né? Pessoas que ficam com as nossas filhas, pessoas que estão sempre ali nos ajudando. Hoje, pastora hoje nós temos um veículo que nos conduz, mas nem todas as vezes eu posso estar com ela. Então sempre tem um irmão que está conduzindo, mas eu acredito que isso é tudo proporcionado por Deus, pela nossa sinceridade e pelo nosso compromisso pela obra. Pastor, e o pessoal, normalmente a gente vai para a igreja e vê a pregação ali e tal, a gente sente Deus, a gente vê como que a pessoa prega bem e tal, sabe pregar e tal. E como é que é o bastidor? O senhor que prega há bastante tempo aí,
Queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como é que é o bastidor de preparo de oração, de leitura bíblica, quanto tempo normalmente o senhor costuma orar, como é que você faz durante a semana, se lê livros, se só lê a Bíblia. Porque às vezes a gente chega no culto, a gente senta, né? Só quer receber. A gente senta lá e quer que tenha uma palavra boa, quer que tenha um louvor bom, e a gente não sabe muito o que tem por trás. Eu queria aproveitar que o senhor está aqui hoje, que prega, que tem todo um preparo, como é que é isso aí por trás lá? Como é que você poderia dizer pra gente? Como é que funciona a preparação da palavra, o momento de oração? Uma coisa que eu trouxe pro meu ministério desde quando nós nos entregamos para Cristo é que nada acontece por um acaso. E tudo tem um processo, né? Tudo tem uma busca, tudo tem uma maneira de você se entregar. E assim, dentro do meu cotidiano e tanto quanto no mundo espiritual, na verdade nós precisamos de ter tempo, né? Agora sim, eu tenho o meu devocional todo dia, mas o meu melhor momento foi aquilo que o salmista disse, né? O Senhor ama aqueles que o buscam pela madrugada. E há um grande equívoco nesse texto acerca de não, o Senhor quer que nós buscamos numa madrugada, numa vigília. Na verdade, essa madrugada é justamente a nossa vida com Deus. Bom é aqueles que me buscam pela madrugada e com certeza me encontrarão. E a maioria de todas as vezes que eu estou buscando, estou me preparando, a gente procura estar sempre bem antes dos eventos, dos acontecimentos, buscando a Deus. E eu tenho algo com Deus, comigo, pela madrugada. Eu gosto de buscar Deus pela madrugada. Começa às 11 horas, meia-noite, às vezes, quando eu vou ver, o dia já está clareando. Nossa. Meias a Bíblia, livros, mas essa é a nossa vida. Porque eu acredito que quanto mais nós buscamos, quanto mais nós procuramos nos inteirar nas verdades de Cristo, nós acabamos descobrindo que a gente ainda precisa buscar mais. Sim. Sempre mais. Sim. Então, assim, eu aprendi isso, que sempre tem que haver uma preparação, sempre tem que ter um devocional, sempre tem que ter um momento. Por mais que nós temos as crianças, os filhos, o nosso dia cotidiano, mas nós não podemos abrir mão de estar buscando a palavra de Deus. Não porque nós temos essa chamada, essa vocação, é bem importante dizer isso, porque senão trazem uma referência acerca do seguinte: eu não sou o pregador, eu não preciso estudar, eu não preciso buscar, eu não preciso, né, ler Bíblia, buscar conhecimento. Não, independente disso, nós entendemos que nós temos uma chamada, fomos vocacionados, mas também temos que ter uma responsabilidade em ter compromisso com a palavra de Deus. Nós só descobrimos que a nossa casa está alicerçada sobre a rocha quando nós passamos a ter compromisso com a palavra de Deus. Mas não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor nos ajuda e nos dá força. Bacana descobrir isso. Quer dizer que então é na madrugada que... Madrugada. Tá vendo aí, ó? Tem gente que diz que não dá conta. Cara, independente do dia cansado ou não, se você quiser, você busca, você arruma tempo, vai. Madrugada. E no outro dia, como é que fica pra fazer as coisas? Vai cansado? Deus dá força? Eu confesso, nesses momentos de busca, esses momentos de devocionar, não dá vontade de dormir, né? Às vezes a pastora acorda, olha, uma hora dessa, e eu tô lá, parece que você mergulha num rio, um oceano que não tem mais fundo, e quanto mais você... Isso é que nos gera as forças. E parece que não tem como mais dormir naquele momento. Vai trabalhar, já vai renovado, quer pregar para quem aparece.
É glória, é Eita. bênção de Deus. É assim, claro que o nosso corpo físico sente, né? Sim. Mas há momentos que nós nos separamos. Tem dias que nós começamos a apreciar, começamos a nos aprofundar, que leva até o outro dia. Agora tem dias que nós somos objetivos, entendemos aquilo que Deus quer falar, e tudo dentro de uma ordem, né? Sim, sim. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Bacana. Então tá vendo você que tá em casa aí, ó? Quando você vê um pregador aí, consequentemente você sabe que ele teve uma vida de oração, teve um desgaste, teve um empenho ali, tudo porque ele ama Jesus e porque ele ama você. Porque nós fazemos tudo por Jesus e por pessoas, porque Jesus amou pessoas e nós também amamos pessoas. Então tudo isso é para que as pessoas sejam abençoadas. E eu fico maravilhado com isso, porque a gente tem que entender esse lado também, sabe? Verdade. Então assim como o pastor focou também, não é só o pastor, quem prega, que tem que fazer isso. Quem está em casa, independente do que você faz, você tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de busca. Isso é importante, isso faz parte do cristianismo. Você buscar a Jesus, você se aproximar de Jesus, é bastante importante você ter sempre essa vontade, esse foco para buscar a Deus aí cada vez mais. Amém. Né? Vai fazer se aprofundar mais em Cristo. Pastor, o senhor já tem bastante tempo de evangelho, né? Desde os 21, o senhor tem mais ou menos quanto tempo já de cristão? Pode me dizer aí. Deve ter uns 23, 24. Desses momentos de vida cristã, eu acho que as pessoas acham que acreditam, né? Muitos acreditam, até pregam por aí que a vida cristã é só de festa, só de alegria, só de coisas boas. Mas não é bem assim. A gente que é cristão, a gente sabe que tem esses momentos difíceis. Verdade. E eu acredito que é nesse momento difícil que a gente mais cresce. E o senhor fazendo um paralelo assim, olhando para trás, pra gente refletir aqui, só até compartilhar com a gente essa experiência. Qual foi um dos momentos assim que você mais precisou de Deus? Você talvez até pensou, cara, Deus, acho que Deus me abandonou, ou não vou sair dessa. Você falou, daqui eu acho que eu não vou mais, e Deus te deu essa força. Qual o momento assim, que mais marcou sua vida de uma experiência com Deus? Eu me lembro, assim, quando nós assumimos ali a obra no Guará, na QE 38. Chegamos ali, passamos alguns meses ali de peleja e nós fechamos uma campanha. Na época só era eu e a pastora Camila, né? Uhum. E eu me lembro, e esse dia ficou marcante. Independente do que estava acontecendo, né? Nós assumimos aquele trabalho e colocamos um propósito diante de Deus. E eu, bastante desesperançoso, né? E a pastora Camila falando, não, calma, vai dar certo. E eu me lembro que a gente estava dentro da igreja orando. Momento de guerra, luta. E nós dobrávamos as cadeiras da igreja como se tivesse pessoas ajoelhadas, né? E não tinha ninguém, era só vocês dois? Não tinha ninguém, só nós dois. E eu me lembro que eu saí da igreja, o Senhor mandou eu clamar em volta daquela localidade, né, daquela comunidade. Eu comecei a andar pelas ruas de madrugada, clamando, orando. E eu me lembro que tinha um rapaz, morador de rua, dormindo assim no batente do bar, assim, né, embaixo. E ele levantou, eu percebi que eu tinha visto ele aí. Naquela madrugada, ele levantou e aí começou a falar várias coisas para mim a respeito de Deus. Que Deus estava comigo, que Deus tinha me contemplado dentro do templo da onde eu saí. Foi por isso que ele me mandou até lá. Rapaz, aquele dia ficou marcante na minha vida, porque aquele homem, no estado que ele estava, né? E Deus usou os lábios dele ali naquele momento para falar comigo. E eu voltei feliz da vida. Camila orando dentro da igreja, eu chamei ela, abracei, começamos a chorar. E parece que aquilo ali foi algo como resposta de Deus para que aquelas minhas esperanças que estavam morrendo recebesse um avivamento da parte de Deus. E aí as coisas parece que a porta se abriu, começou a se deslanchar, Deus começou a enviar as almas, Deus começou a trabalhar e nós estamos lá até hoje, para a glória do Senhor. Esse dia ficou marcante. E assim,
Quero dizer para todos também que vão assistir esse vídeo, né? O segredo é nunca desistir. Porque tem coisas que fogem das nossas expectativas. Mas a última palavra sai dos lábios do Senhor. Não é fácil dizer que há 23 anos vivendo no Evangelho, eu nunca tive nenhuma recaída de afastar do Evangelho, sair da presença de Deus. Até porque da onde que eu vim eu fui bastante instruído, mas nunca será fácil. O céu, a Bíblia diz que o céu é tomado à força e nós temos que persistir e não errar o alvo, prosseguir e continuar, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É difícil. Viver o Evangelho que nós estamos dispostos a viver não é fácil. Não. É difícil. Eu acho interessante porque muitas pessoas às vezes até se perguntam por que eu não consigo, por que eu não chego, por que não acontece na minha vida? E às vezes está faltando esse detalhe, sabe? Perseverança. Persistir e acreditar que Deus é que vai dar a vitória. As pessoas acham que da noite pro dia vai acontecer e tem toda uma história por trás, né? Verdade. Tem todo um caminho para se percorrer. A gente olha para José, a gente vê a história que ele passou. A gente vê para Abraão, ele teve Isaac, mas vamos ver o que ele passou antes de acontecer. Tudo teve um processo, né? Tudo tem um processo. Então acho que talvez você que está em casa aí, você fica se pensando, Deus, por que não aconteceu isso? Por que eu não consigo romper na minha vida? Talvez está faltando simplesmente isso, perseverança. Talvez você esperar o processo de Deus para te amadurecer, porque os processos de Deus muitas vezes faz isso. Traz amadurecimento. E coloca muitas coisas erradas, né, nos seus lugares. Sim. Para que haja uma preparação. Até porque, para nós recebermos, nós precisamos estar preparados. Sim. Não podemos fazer nada com a falta de preparo. É claro que nós nunca saberemos de nada, mas coisa boa é viver aquilo que Deus tem, nós enfrentarmos e passarmos pelo processo e sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Sim, é desse Não jeito. tem coisa melhor. Porque quando a gente age com as nossas próprias mãos, os primeiros resultados são favoráveis. Mas quando é no processo de Deus, os primeiros resultados são estreitos, Sim. mas que nos conduz a uma grande realidade futura que nós vamos lembrar do que Ele fez. Então, continue perseverando, acreditando naquilo que Deus tem para fazer. Sim. Amém? Amém. Que top. Pastor, o senhor contou pra gente que Deus usou um rapaz que estava lá fora, lá até bêbado, talvez até drogado, né, para falar com o senhor. Isso aí nos comprova aquela passagem que fala de Balaão, né, que ele usou uma mula para falar com Balaão. Interessante que às vezes nós achamos que Deus vai falar com a gente dentro da igreja. Justo. Muitas pessoas acham que Deus só pode usar um profeta ali arrumadinho e tal, e Deus marcou a vida do senhor com esse rapaz e usou ele ali de uma maneira extraordinária, de uma maneira simples, uma pessoa que talvez nem estava em si, estava meio, talvez, alcoolizado ali, né, e Deus ainda usa essas pessoas assim para falar com a gente. Como é importante isso, né? Muito importante. E como é que foi depois? Você chegou a ter algum contato com esse rapaz? Então, depois ele começou a ir na igreja, me pediu uma moradia, né? Aí eu fui para a casa de recuperação, ele não quis ir para a casa de recuperação. E aí eu abri um espaço lá na igreja para ele morar na igreja. Ele ficou morando. Depois, como a família dele era de lá mesmo, da região, ele voltou para casa. Deus restituiu o casamento dele. Que bênção. E hoje ele está em Natal. Eu recebi um telefonema um tempo atrás. E aí, pastor, Pai do Senhor, sabe quem é que tá falando? Caramba. Eu falei, sei. Não sabe, não sei. Você reconheceu a voz? Eu conheci, aí ele falou, eu falei, é o Zaqueu. Pastor, como é que tu lembra de mim? Tô do lado de um pastor aqui, congrego aqui, nós estamos abençoados, a nossa família, graças a Deus, pela vida do Senhor. Então, algo que Deus havia reservado para mim naquela madrugada e automaticamente já tinha uma obra a concretizar na vida desse homem. Então, o Evangelho deixa marcas na nossa vida e esses momentos sempre são lembrados nos momentos que nós passamos de tristeza,
momentos que nós passamos de decepção, momentos que nós passamos a sós com Deus, o próprio Espírito nos faz recordar e entender como há uma suma importância de permanecer em perseverança, né? Sim. E investir em pessoas, né? Porque não é qualquer um que vai pegar, igual o senhor fez, pegar um e colocar dentro da igreja. Apesar que o senhor já estava tendo um relacionamento com ele, mas não é qualquer um pastor que fala, não, vem pra cá, fica aqui e dá esse voto de confiança pra pessoa, né? Isso aí... Infelizmente, né? Na verdade, devido às experiências que nós vivemos, eu já peguei morador de rua, botei na igreja, furtou a igreja no outro dia. E aí eu pegar ele em mão de pessoas que do tráfico, ele amarrado lá, e a pessoa me ligar e falar, ô pastor, o cara roubou aí tua igreja, roubou, tá aqui, tá amarrado, vem aqui pegar as coisas da igreja, que a gente resolve. Eu chegar lá e falar pro camarada, não, eu fica com o som, fica com tudo com vocês e me dá ele. Eu prefiro levar ele do que os instrumentos da igreja. Então, assim, são muitas experiências que você vive e você aprende que o quanto uma alma tem valor, né, para Jesus. Nossa. Muitas coisas que já aconteceram que ficaram marcadas na nossa vida, no nosso ministério. Muito tempo de caminhada, tem bastante história para contar, né, pastor? Muita coisa. Pastor, e eu queria fazer mais uma pergunta sobre, agora mudando um pouquinho de assunto, sobre família. O senhor é casado com a pastora Camila, também está na obra juntamente com o senhor aí, e eu vejo que o senhor costuma fazer muito eventos de festa de casais, vocês dois comemorando um ano de casamento e tal, e hoje em dia eu vejo que muitos casais deixam, com o decorrer do tempo, isso aí de lado. Isso. E acaba esfriando o casamento, e às vezes acaba perdendo a chama e depois acaba até a separação e tal, porque não alimentou ali coisas boas. E o senhor sempre traz isso, né? Às vezes todo ano fazendo, você ainda está fazendo. Sim. Tal. Então, qual é a importância de ver um casal para permanecer firme, ter esses momentos de valorização do casamento ali todos os anos, ou talvez de tempo em tempo, mas que marque uma data, né? Para poder fazer algo especial? Isso aí é algo de suma importância para nós abordar sobre esse assunto, porque é algo que tem desfalecido no nosso meio evangélico. E falar de casamento, né? Isso aqui eu fico aqui até amanhã, né? Porque eu vim de uma vida que eu não tinha muitos contatos, né? Com muitos relacionamentos. Eu tinha muito atrito acerca de relacionamento. Então, quando eu conheci a pastora Camila, e eu sempre conto isso, na verdade eu atropelei ela de moto, né? Sério? Ela andando de bicicleta, eu atropelei ela e não sabia que ela seria a minha companheira e até que a morte os separe. E falar dela em primeiro lugar é algo especial, né? Porque eu acredito que Deus já tinha um plano na nossa vida. E acerca de família, eu era bem áspero acerca de família, porque na verdade eu nunca tive, né? Um relacionamento assim, E logo após a minha conversão, Deus trabalhou muito, aprendi muitas coisas acerca de um casamento, a importância de um laço matrimonial. E hoje nós vamos fazer, agora em dezembro, 22 anos de casado, bem casados, né? E algo que o senhor citou aí, que é de suma importância. O casamento, ele, para muitos, né, num relacionamento, o casamento inicialmente é um mar de rosa, né? Sim. É o que tem acontecido, nós pegamos vários tipos de problema acerca disso. Não que o nosso casamento é um dos melhores casamentos. Todo relacionamento há atrito, há divergências, né, de pensamentos, mas com um porém, que haja uma concordância, que um deva ceder, um deva compreender. E falar de relacionamento para mim hoje é algo que me deixa maravilhado, porque eu tenho uma esposa
de um casamento que é companheira, amiga, né? Tá sempre me ajudando. E hoje eu aprendi, dentre esses anos, todos esses anos de casado, eu aprendi que dentro de um laço matrimonial, em primeiro lugar, deve haver a fidelidade. Independente do que aconteça, o próprio Jesus, o próprio Deus diz, né? Que seja na dor, que seja no sofrimento, até que a morte os separasse, e nós deveríamos estar lado a lado. E aquilo também que Paulo cita, né? Que nós devemos amar as nossas esposas, assim também como Cristo ama a igreja. E assim, eu aprendi que, dentre esses anos todos que nós estamos vivendo, o diálogo é o primordial. Muito bom. É algo que tem sido esquecido dentro de um relacionamento. E algo aqui também de suma importância é que hoje as pessoas esqueceram, e em meio ao evangelho que nós estamos vivendo, nós temos que aprender que o casamento ele não consiste apenas por causa do sexo, mas o relacionamento, o casamento, ele consiste de respeito, acompanhamento, companheirismo. E assim, eu coloquei isso no meu coração há 10 anos atrás. Todo dia 7 de dezembro eu caso de novo. Já casei em vários lugares do DF, até no barco nós casamos. E assim, não é para minha vanglória, porque a gente entende que Salomão, ele diz lá no livro de Eclesiastes que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Isso aí consiste também dentro de um relacionamento, de um casamento, de um laço matrimonial. Eu sou um cordão, pastora Camila é o outro cordão, e o cordão principal está entre nós, que é Cristo. Então o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Quando se há os 2 cordões, que não há participação desse terceiro, que é a pessoa de Jesus, eu acho que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. E assim, eu vivo super bem, temos os nossos filhos maravilhosos, graças a Deus. E para finalizar desse ponto aqui, hoje nós vivemos como vivíamos desde que nós conhecemos, né? A gente sempre tem a nossa afinidade, o nosso companheirismo, saímos direto, a gente se diverte. E isso, eu acho que é algo também primordial pro relacionamento, porque às vezes a gente tá fazendo tantas coisas, né? Voltando pro tempo lá, mas não temos o nosso cronograma de sair, ir no shopping, ir no cinema. Dar uma volta, tem que ter. Tem que ter. Então, assim, eu glorifico a Deus, porque Ele sempre esteve no nosso meio, no nosso casamento, e vamos que vamos. Nós vamos ficar igual aqueles 2 velhinhos do desenho, né? Eu falei para ela. Nós vamos ficar igual a eles. Porque eu acredito que aquilo que Deus uniu, né? O homem não separa. Está tendo muitas divergências acerca disso, mas eu prefiro ficar com os princípios de Deus. Se Deus uniu, o homem não separa. Mas isso nós temos que dar continuidade. Nós temos que dar exemplo, nós temos que permanecer, nós temos que nos respeitar, e o Senhor nos ajuda. Fazemos a nossa parte, que Cristo faz a parte dele. Que bem, interessante isso aí, porque é igual o senhor falou. Eu tenho uma frase comigo que eu sempre falo aqui, e com o pessoal lá na igreja também, é o seguinte: tudo que você dedica tempo e esforço vai te trazer um resultado. Igual o senhor falou, se a gente não dedicar tempo também e esforço no casamento, por isso que muitos estão se acabando. As pessoas acham que casamento é só no início, ali depois não precisa mais ter investimento, não precisa ter mais dedicação, e é o contrário, né? Verdade. Quanto mais você dedicar tempo e esforço, melhor será.
As pessoas correm atrás de tanta coisa, de financeiro, muitas vezes até de espiritual, demais, e esquece que o casamento também precisa de uma atenção. Verdade. E aí a gente tá nesse déficit, não queria dar um conselho para você que tá em casa, aí, investa tempo, se esforce no teu casamento, pega o exemplo do pastor aqui, ó, se for possível, case todos os anos, faça algo especial durante o ano, durante a semana e tal, mas invista no seu casamento, porque o que você tem de mais precioso é o seu casamento. Eu acho interessante que a gente tem filho, e uma certeza que nós temos é que os filhos vão nos deixar. Mas quem vai ficar do nosso lado até o final, é igual você falou, até que a morte nos separe, é a nossa esposa. É a nossa esposa. Então, lembre-se disso, você vai precisar de alguém para cuidar de você, e você vai cuidar de alguém. Então, quando chegar na velhice, a gente precisa de alguém do nosso lado. Verdade. Eu fico imaginando, já pensou na velhice, você sozinho? Como é que não será? Pensa aí você em casa. Você sem casar, sozinho na sua casa, fazendo o quê, meu Deus do céu? É bom você ter alguém lá para trocar uma ideia. Lembra contar uma história? Lembra, amor, daquela história, aquela igreja que nós abrimos aquela vez? Daquele dia que nós estávamos orando junto, que Deus usou vai ser interessante. Então isso vai te trazer uma alegria. Então é importante você criar um laço a dois, você viver a dois. Eu acho que isso marca a nossa vida. Verdade. Pastor, queria agradecer muito a sua presença aqui. Deus possa abençoar a sua vida, viu? Amém. Agradeço por essa experiência que você nos contou. Acredito que foi edificante para nós e para o pessoal que está em casa. Que Deus possa continuar abençoando sua casa, seu ministério, sua família, seu casamento. Saiba que o Senhor já foi muito usado por Deus para minha vida também. Acredito para a vida de cada um que está aqui. E eu creio que o Senhor ainda tem muito mais para nos ensinar. Amém. No decorrer da vida aí, viu? Deus abençoe. Se eu quiser deixar um recado agora para o pessoal que está em casa, o momento agora é seu. Fique à vontade. Quero agradecer também a Deus, né? Ao presbítero Elton. Que Deus continue abençoando esse projeto Jesus Mais. Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite. Eu confesso que foi um pouco difícil, mas chegamos aqui. E para você que assistiu esse vídeo, tenha isso em sua mente, o seu coração. Tudo há um tempo, dependendo daquilo que nós iremos projetar e organizar para a nossa vida. Mas eu acredito que, através dessas poucas palavras, você foi edificado, a sua casa, o seu casamento e a sua família, porque esse é o projeto de Deus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Fica com Deus. E, pessoal, não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus.